Honra e glória ao Cordeiro de Deus, honra e glória a Deus que fez o céu e a terra e tudo que nele há. Primeiramente, irmãos, quero agradecer a Deus por esta oportunidade de novamente estar aqui junto com todos vós. Na minha pouca sabedoria e entendimento, Deus me dá a graça, irmãos, de ler sua santa palavra, alguns versículos apenas, no Evangelho de São João, no capítulo 14 do Evangelho de São João, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso 1 até onde o Senhor nos der. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Somente até aqui, irmãos. Então aqui o Senhor Jesus deixou claro que Ele é o caminho. Ele não disse que existiria outro caminho, a não ser o dele, Ele próprio. Ele próprio se demonstrou ali o caminho da salvação, mostrando para todo ser vivente, para todo homem, para toda a mulher, para todo ser humano que vive na terra, que Ele era o caminho, que é o caminho, que será o caminho e que não pode ser mudado. Quando deixamos de crer que o Senhor Jesus é o caminho, apostatamos. A palavra apostatar também quer dizer desviar os nossos sentimentos da verdade ou abandonar a verdade. O abandono da verdade, irmãos, seria abandonar a Cristo, porque Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso quer dizer que quando nós saímos de uma igreja, ainda que aquela igreja nos chame de apóstata, que deixamos de ir naquela igreja e partimos para uma outra igreja evangélica que também tem o mesmo princípio de que Cristo é o caminho, nós não abandonamos a fé, porque a nossa fé continua centralizada em Cristo, que é o caminho. Nós não deixamos de crer em Cristo porque saímos de uma denominação, ou porque deixamos aquela denominação e fomos para outra que apenas tinha uma outra liturgia. Liturgia não é caminho, costumes não são caminhos. O caminho é a verdade e a vida. E quem é a verdade e a vida? Nós acabamos de ler ali, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu tenho visto muitos vídeos na internet que dizem que se sai daquela igreja apostatou da fé. Irmão, como pode uma igreja que naquela época de Paulo, de João, nem existia? Então, como pode se explicar isso diante desta situação bíblica que nos demonstra que o caminho é Jesus Cristo? Se eu deixar de crer em Jesus Cristo, ou deixar de crer, isso nós temos exemplo claro, não me lembro agora, mas em Emineu e Fineto, deixaram de crer na ressurreição. Eles apostataram de Cristo, porque deixaram de crer na ressurreição. Deixar de crer na palavra de Deus, como palavra de Deus, também é uma apostasia. Por quê? Nós sempre cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. De repente, ela não é mais, ela contém a palavra de Deus. Então, aquele que fala que a Bíblia contém a palavra de Deus está cometendo, é um apóstata, está cometendo uma apostasia. Porque desde o início, desde o princípio que nós conhecemos,
por crentes, nascemos, fomos batizados através da Bíblia. Porque, claro, através da Bíblia, porque nós não conhecíamos outra coisa que nos iluminasse o nosso caminho se não fosse a Bíblia através do Espírito de Deus. É claro que Jesus é a palavra viva, mas Ele nos deixou uma bússola que é a Bíblia. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Se eu deixar de crer na verdade da Bíblia, colocar dentro desse sentimento uma dúvida, já nasce na pessoa que tem essa dúvida um espírito de apostasia. Por quê? Ela está duvidando da verdade que está escrito na Bíblia. Eu acabei de ler aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você pode me dizer, foi Cristo que falou isso? Se você diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, então se não foi Ele que escreveu isso. Você está entendendo, irmãos, o que eu quero dizer? A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é incontestável. Deus não iria permitir jamais que alguém colocasse alguma coisa que tirasse da Bíblia a originalidade da sua virtude, do seu poder, porque diz que toda palavra ela é apta para redarguir, ensinar, corrigir e fazer com que nós alcançamos a vida eterna. Quando você deixa de crer na Bíblia como palavra de Deus e acredita que ela contém a palavra de Deus, você já está se apostatando da fé, porque já você está saindo da verdade para o caminho da mentira. Apostatar é deixar de crer naquilo que nós criamos. Não quer dizer que se eu saio de uma igreja evangélica que prega Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo? É a verdade. E vou para uma outra igreja que prega Jesus Cristo, embora tenha outra liturgia, mas prega o mesmo Jesus Cristo, com os mesmos respeitos, com as mesmas honras, com o mesmo louvor, independente da liturgia, da forma de se reunir, de orar e de buscar. Não generalizamos, existem igrejas que cometem heresias, mas heresias, irmãos, também podem ser transformadas quando há alguém lá dentro que comece a ser iluminado e guiado pelo Espírito Santo, falar a verdade, e alguém ser humilde e aprender. Porque o importante é a humildade. Se a pessoa está lá cometendo uma coisa que ela não sabe, e chega alguém lá e fala: olha, irmão, o jeito que você está fazendo aqui no culto não é correto, e aquela pessoa resolve então corrigir aquilo, há para ela uma esperança dela se adaptar à verdadeira guia de Deus, para que não haja uma ruptura na comunhão com Deus por causa de uma pequena heresia. Às vezes uma heresia pode destruir uma igreja, mas muitas das vezes, irmão, alguém vai até aquele lugar e dá um recado, coisas que muitos não aceitam, principalmente líderes. Se Deus mandar um líder pregar a palavra e depois alguém o repreender e ele mandar a pessoa embora só porque ele foi repreendido, ele não é um bom líder. Porque o bom líder escuta todos, analisa e, se for preciso, ele dá uma marcha ré, irmão. Por quê? Aqui em Portugal fala marcha atrás. Aí no Brasil fala marcha ré. Por quê? Porque tem humildade. O único líder que nunca errou foi o Senhor Jesus, irmão. Todos os líderes na terra, até nos governos, estão sujeitos a errar. Então nós temos que ter humildade para corrigir os nossos erros. E não acusar alguém de apóstata porque não concordou com aquilo que eu pensava. Eu posso pensar uma coisa hoje e alguém me provar ao contrário amanhã, e eu me retrato. Agora prove para mim se eu estou errado. O caminho, a verdade e a vida é quem? É Jesus Cristo. Se você se afasta de Jesus Cristo, você está apostatando da fé. Mas se você está junto com Ele, independente de você estar aonde você estiver, você sabia que existem lugares na Palestina que não existem igrejas? E Deus já me deu a graça de estar lá e ver uma irmã sozinha. E eu perguntei como é que a irmã congrega, como a irmã faz para ouvir a palavra. Ela me disse: irmão, eu à noite oro a Deus, quando meu esposo vai dormir, porque ele é de uma outra crença, que eu não vou citar aqui, e ele
dorme, eu pego a Bíblia, oro a Deus, leio a Bíblia, canto um hino, agradeço a Deus e entrego o meu culto racional de louvor a Deus. Agora eu te pergunto, não tem igreja lá, irmão? Se a irmã apostatou da fé, porque não tem igreja lá? Quem sabe você vai montar uma igreja lá? Você que chama todo mundo de apóstata, vai montar uma igreja lá, vê se você consegue. De repente até Deus prepara de você conseguir. Prepara o pescoço, para ele ficar bem certinho, porque pode de repente alguém cortar ele, irmãos. Mas Deus pode te guardar também. Mas não chame os outros de apóstata sem saber nem o que você está falando. Porque diz a palavra que aquele que julga o seu irmão, aquele que não tem amor no seu irmão, já no seu coração é homicida. Eu te pergunto, você já matou alguém? Não, eu não, pelo amor de Deus. Mas está dizendo ali que se você não gosta do seu irmão, se você odeia ele no seu coração, você já é homicida. Ah, mas aquele lá adulterou. Ah, adulterou. Você viu? Estava na cama junto com ele. Desculpa a expressão, irmãos. Você não viu nada. Ah, mas ele confessou. Você sabe se ele estava com a memória dele normal? Você sabe, irmão? Você também não sabe, né? Irmão, falar é fácil. Eu quero ver você provar. Então não julgue segundo aquilo que você ouviu ou que você não tem conhecimento. Uma vez eu fui visitar um manicômio, irmãos, e lá tinha um jovem. E ele dizia que tinha pecado. Eu não podia nem entrar na cela dele, onde ele estava. Ele estava dentro de uma jaula praticamente, um quarto fechado com grades e tudo. E eu perguntei para aquela pessoa que cuidava se eu podia entrar lá. Ela disse: "O senhor tem coragem?" Eu falei: "Tenho." "Então pode abrir a porta." Eu peguei, entrei. Eu não sei como, se alguém deu cigarro para ele, não sei. Ele fumava um cigarro atrás do outro, irmão. Eu não vou falar o nome dele aqui. E ele disse para mim: "Não adianta você vir orar por mim, porque eu já pequei assim, assim." Foi contando tudo para mim. E eu fiquei em comunhão com Deus, e Deus falou comigo assim: ele não pecou com ninguém, ele não fez nada. Isso é tudo fruto da imaginação dele. Eu disse: "Tá bom, meu amado irmão. Mesmo que você fez tudo isso, ainda há uma esperança para você. Vamos orar?" Ele falou: "Mas eu estou fumando." Eu falei: "Não tem problema, apaga o cigarro e vamos orar." Ele apagou o cigarro, dobramos o joelho. E ele sentiu a presença de Deus e eu fui embora. Cheguei no outro dia, anunciei na igreja onde eu atendia que não era para ninguém visitá-lo, que era proibida a visita, porque eu sabia que se fosse alguém lá, irmão, escutasse o que eu escutei, ia espalhar para toda a cidade que ele tinha pecado e hoje, coitado, estaria jogado no buraco, sentado no último banco e talvez nem servindo a Deus não estaria mais. Passou uns dias, aquele moço foi melhorando, ele esqueceu até que eu fui visitá-lo. Não vou falar o nome dele aqui, vocês não sabem quem é, nunca vão saber da minha boca. Ele casou, tem filhos e congrega firme. Cuidado com o que ouvimos, irmãos. Cuidado com o que ouvimos. Esses dias saiu alguém falando de um cálice que quebrou. Irmão, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Mandaram tanto vídeos, tanto áudios desse cálice que caiu uma gota de sangue. E outro já mandou dizendo que o cálice quebrou, que a igreja se encheu de sangue. Irmão, eu fiquei indignado, porque quando eu vi a primeira gravação, o Espírito Santo falou para mim que não era verdade. Eu entrei em contato com alguém daquela cidade e descobri que não era nada daquilo, irmão. Irmãos, tenhamos cuidado. Vai dizer que o cálice caiu. Eu recebi um áudio dizendo que o cálice caiu, que o cheiro do sangue tomou a igreja. Irmão, aonde que nós vamos parar, irmão? Vão me chamar de apóstata também, porque eu estou falando a verdade? Pode me chamar, eu não tenho medo, porque eu não sou apóstata. Eu creio em Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Agora, eu não creio em mentiras, irmão. Mentiras e coisas que se colocam contando mentiras, isso não. Isso eu não acredito. Eu vou a fundo.
liguei para um servo de Deus daquela denominação, daquela cidade, e ele me contou justamente o que aconteceu, que não foi nada daquilo que eu recebi, porque eu recebi 3, um diferente do outro. Por isso que eu fiquei desconfiado. Não que eu não acredite que Deus faça esses milagres, irmão, pelo amor de Deus, eu digo plenamente para os irmãos que eu acredito que Deus transforma água em vinho, que Deus transforma vinho em sangue, que Deus transformou a água do rio Nilo em sangue, mas também houve um lugar aqui, irmãos, que eu não vou citar o nome, para não também denegrir a denominação, que tinha lá uma imagem que estava chorando sangue, irmão. E numa outra denominação, que eu também não vou dizer para não denegrir, na hora da hóstia, também diz que virou sangue. E agora, irmão, como é que faz? Irmãos, nós temos que ser centro, o nosso centro de pregação, nós temos que ter como cristocentristas, quer dizer, nós não temos que pregar essas coisas, divulgar essas coisas, nós temos que pregar que Jesus Cristo vai voltar. Não é porque o cálice virou sangue que ele vai voltar, irmão. Ele vai voltar porque o amor está esfriando, porque ninguém está visitando ninguém. Ele vai voltar, sabe por quê, irmão? Porque está cheio de gente mentindo na internet. Ele vai voltar, sabe por quê, irmão? Não estou falando generalizando. Aqueles que colocaram áudios, vídeos, sem saber, são inocentes, irmãos. Estão inocentes, por isso eles pedem para uma informação. Pelo amor de Deus, os irmãos não me interpretem mal, não estou chamando ninguém de mentiroso, mas estou dizendo, irmão, que nós temos que ter cuidado até naquilo que nós postamos, porque senão, irmão, nós acabamos ficando numa situação difícil. Tenho amigos meus amigos que eu amo de coração, que postaram porque não sabiam, então eles querem uma informação, eles apenas são como se fosse um repórter, ele transmite aquilo que... Não estou falando deles, porque eu amo a todos, mas eu acredito assim, irmão, que nós temos que ser mais centralizar a nossa mensagem mais em Cristo, defender as almas, procurar fazer o bem, amar o próximo e não chamar ninguém de apóstata, porque isso é muito grave. A não ser que o irmão deixou a Jesus Cristo. Agora, porque saiu de uma igreja evangélica e foi para outra, que crendo que em Jesus Cristo, se Jesus Cristo é o caminho, agora se a igreja fosse o caminho e ele saísse da igreja, você poderia até dizer, ele apostatou porque saiu dessa igreja e aqui era o caminho. Agora você crê o quê? Que a igreja que você é o caminho e Cristo é o quê então, irmão? Me responda. Quero deixar bem claro para os irmãos. Quero até que os irmãos me perdoem se eu falei alguma coisa aqui. Tem muitos irmãos que postaram sobre esse negócio da Santa Ceia. Eles não têm culpa nada disso. Eles receberam informações assim como eu. Até eu ia postar, mas eu resolvi ligar para conversar com alguém da cidade. E a informação que me deu foi alguém da localidade, da cidade. Então por isso que eu estou falando aqui. Não estou denegrindo e não estou desacreditando de nada também. Posso até estar errado, porém uma coisa eu digo, mesmo assim temos que ter cuidado. Os irmãos não acham, irmão? Se nós pregamos a verdade, falamos da verdade, irmãos, não ficar mandando ouvir áudios para os irmãos que postam na internet. Os irmãos têm ensinamento que vocês não podem botar na internet. Eu não tenho mais esse ensinamento. Eu ponho o que eu quero na internet que Deus me dá. Porque eu já não faço mais parte do sistema religioso de determinada denominação. Eu só faço parte de Cristo. Então eu sou livre. Mas o irmão que faz parte do sistema, então você não está respeitando nem o sistema que você faz parte, irmão. Você está colocando coisas. Para quê? Você está dizendo lá que ninguém deve colocar isso na internet. A gente vai, tem ensaio, tem palavra de pregador, tem isso, tem aquilo. Ah, mas você também faz. Eu faço, mas eu não faço parte do sistema que você faz. É diferente. Faz o seguinte, sai do sistema e faz igual a mim. Faz igual a outros. Você não terá problema nenhum. Ah, mas eu faço o que eu quero porque a internet, eu sou livre. Tudo bem, irmão. Jamais estou contrariando você. Faça o que você bem entender. Mas não venha chamar os outros de apóstata, irmão. Ninguém te chamou de apóstata. Vamos nos respeitarmos nas nossas ideias. Eu procuro respeitar as ideias de todos os irmãos. Quando eu estou errado, às vezes tem comentários, irmãos, que passam para mim, que
Já me chamaram de tanta coisa, irmão, que eu podia ir até na justiça, mas eu não vou fazer isso, porque não é isso que Deus me ensinou, certo, irmãos? A única coisa que eu quero pedir para os irmãos é que nós tenhamos respeito uns com os outros, mesmo que nós tenhamos outras ideias, mas tenhamos respeito. Afinal de contas, somos seres humanos e nós não somos nenhum. Eu não sou dono da razão. Posso ter um pouco de razão em alguma coisa e outra estar errado, e o irmão também não pode querer ser dono da razão. A única razão quem tem é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe a todos. Perdoem alguma coisa se em alguma coisa eu vos ofendi, mas que Deus vos abençoe e a paz de Deus seja com todos.